Olá! Hoje a gente vai fundo na sabedoria de Benjamin Graham, ninguém menos que o pai do investimento em valor. Vamos direto na base, nos alicerces que ele construiu logo no primeiro capítulo da sua obra-prima, O Investidor Inteligente. E olha, são princípios que, mesmo depois de tanto tempo, continuam mais atuais do que nunca. Já vamos começar com a frase que é basicamente a pedra fundamental de toda a filosofia do Graham, e isso aqui não é só uma citação bonita para colocar num quadro, não. É uma regra de ouro, um filtro que separa o investidor que sabe o que faz do apostador. Presta bem atenção porque cada palavra aqui tem um peso enorme. E exatamente essa pergunta que o Graham nos força a fazer. Sabe, a linha que divide o investimento de verdade de uma aposta, ela não é fininha não, é um abismo. Entender essa diferença pode ser o que define o sucesso ou o fracasso de uma carteira de investimentos inteira. Então, vamos entrar no nosso primeiro pilar. O que Graham diz é que antes de abrir qualquer planilha ou olhar qualquer gráfico, a primeira análise tem que ser interna. É preciso entender que tipo de jogo se está jogando. É investimento ou especulação? Dominar essa diferença é o primeiríssimo passo. A definição de Graham, então, se divide nesses 3 pontos, que não são negociáveis. Primeiro, análise minuciosa. Isso quer dizer estudar a fundo a empresa, os números dela, e não só ir na onda do que o mercado está falando. Segundo, segurança do principal. A prioridade número 1 é não perder dinheiro de forma definitiva. E terceiro, um retorno adequado. A meta aqui é ter um ganho que faça sentido, que seja satisfatório, e não achar um bilhete premiado de loteria. E nisso, o Graham é taxativo. Para ele não existe quase um investimento. Se faltar umzinho só desses 3 critérios, a operação já mudou de lado. Ela vira, por definição, especulação. E aí, a abordagem, o risco, tudo muda. Essa tabela aqui mostra perfeitamente os 2 mundos. De um lado, o investidor, que pensa como dono do negócio, focado no longo prazo. Do outro, o especulador, que está de olho na cotação do dia, querendo um ganho rápido. O campo de jogo é o mesmo, a bolsa de valores, mas as regras e os objetivos são completamente diferentes. E aqui um ponto importante: Graham não acha que especular é um pecado. O problema é a especulação feita de qualquer jeito, a especulação não inteligente. E ele aponta 3 erros fatais. O primeiro é se enganar, achar que está investindo quando na verdade está só especulando. O segundo é entrar nesse jogo sem ter o conhecimento e habilidade para isso. E o pior de todos, arriscar um dinheiro que não se pode perder de jeito nenhum. Então, como é que se lida com aquela vontade de especular que todo mundo tem de vez em quando? Graham dá uma regra bem prática. Quer especular? Tudo bem, mas faz isso direito. Separa uma parte bem pequena do seu capital, no máximo 10%, numa conta separada, um dinheiro para brincar. Desse jeito, a emoção fica lá, contida, e não contamina a parte séria do patrimônio que foi construída com investimento de verdade. Ok, entender os princípios é uma coisa. Agora, aplicar esses princípios quando o mercado está uma loucura, subindo e descendo, é outra história, né? É para isso que o Graham criou a sua alegoria mais famosa, uma ferramenta para a gente dominar a psicologia do mercado. Para nos ajudar com a volatilidade, Graham criou essa metáfora que é simplesmente genial. Ele pede para a gente imaginar o mercado não como uma entidade superinteligente, mas como um sócio de negócios meio instável, o senhor mercado. E esse sócio tem uma característica: todo santo dia ele bate na sua porta com uma oferta. Nos dias de euforia, o senhor mercado está super otimista. Ele vê tudo cor-de-rosa e aí ele oferece as ações dele por preços absurdamente altos, morrendo de medo de ficar de fora da próxima grande alta. Basicamente, ele quer que você pague pela alegria dele. Só que aí vem os dias de pessimismo e o humor dele vira da água para o vinho. Ele entra em pânico, acha que o mundo vai acabar e oferece a participação dele no mesmíssimo negócio por um preço de banana, quase implorando para você comprar. O mais curioso é que o negócio em si não mudou nada. O que mudou foi só o humor do seu sócio. E aqui está a grande sacada. O senhor mercado não é seu guia, não é um guru. Ele é seu empregado. O investidor inteligente usa os humores dele. Compra quando ele está desesperado, vendendo barato, e talvez venda quando ele está eufórico, pagando caro. A chave é usar a emoção dele a seu favor, sem nunca se contaminar por ela. E essa mentalidade muda o jogo completamente. Para quem se deixa levar pelo senhor mercado, a volatilidade é aterrorizante. Mas para o investidor inteligente,
a volatilidade se torna a melhor amiga. É ela que cria as promoções, as barganhas, as grandes oportunidades. Chegamos agora no que o próprio Graham chamava de conceito central de toda a filosofia dele. A margem de segurança é a ferramenta prática, a ponte que liga a análise no papel com a proteção do seu dinheiro no mundo real. A definição é bem simples, mas é muito poderosa. É a diferença entre o que uma empresa realmente vale, o seu valor intrínseco, e o preço que a gente paga por ela no mercado. Pensa assim, se uma análise mostra que uma ação vale R$100, a compra só deve acontecer se o senhor mercado, num dia de mau humor, oferecer ela por, digamos, R$60 a R$70. Essa diferença, esses R$30 ou R$40, é o seu colchão de proteção, é a sua margem de segurança. E por que isso é tão genial? Porque a gente não tem bola de cristal, o futuro é incerto, a nossa análise pode ter algum erro, o mundo pode virar de cabeça para baixo. A margem de segurança funciona como uma pólice de seguro contra os nossos próprios erros e contra o azar. Ela garante que mesmo que as coisas não saiam exatamente como planejado, a chance de uma perda grande de dinheiro seja muito, muito menor. Na prática, o processo é esse, em 3 passos. Primeiro, arregaçar as mangas e fazer análise para estimar o valor real da empresa. Segundo, dar uma olhada na cotação e ver por quanto o senhor mercado está vendendo essa empresa hoje. E o terceiro passo, o mais crucial, só apertar o botão de comprar se o preço tiver um belo desconto em relação ao valor que foi calculado. Tem que ter uma margem de segurança gorda. E essa outra citação famosa do Graham explica por que a estratégia funciona. No curto prazo, o mercado parece um concurso de popularidade, uma máquina de votar, onde o que vale é a moda do momento. Mas no longo prazo, a realidade sempre vence. O mercado vira uma máquina de pesar, e o que conta de verdade é o peso dos lucros e dos ativos da empresa. Comprando com desconto, a gente só precisa ter paciência e esperar o mercado colocar a empresa na balança. Bom, agora vamos juntar todas essas peças. O que acontece quando a gente combina a disciplina de separar investimento e especulação, a inteligência emocional para lidar com o senhor mercado e a prudência da margem de segurança? O que surge daí é a mentalidade que define o investidor inteligente. A mentalidade de ser um sócio do negócio. Para Graham, o pulo do gato era esse. Era parar de ver ações como códigos que piscam numa tela e começar a enxergar o que elas realmente são. Pequenos pedaços de negócios de verdade. O sucesso na bolsa, segundo ele, é simplesmente aplicar os mesmos princípios que fazem qualquer empresa dar certo. Isso se traduz em 4 atitudes de um verdadeiro sócio. Primeiro, conheça a fundo o negócio em que está entrando. Segundo, seja o responsável final pelas suas decisões, não terceirize o seu raciocínio. Terceiro, baseie cada operação em números, em fatos, não em empolgação. E talvez o mais difícil de todos, o quarto, tenha coragem de seguir a sua própria análise, mesmo que todo mundo esteja correndo na direção contrária. No final das contas, o que Graham nos entrega é um sistema completo. Ele não acaba com o risco, mas ensina a gente a gerenciá-lo de forma inteligente. Ele pega a coisa mais assustadora do mercado, a sua instabilidade emocional, e a transforma na principal ferramenta de trabalho do investidor disciplinado. E para fechar, fica essa reflexão. Olhando para as próprias decisões, qual tem sido a abordagem? A de um sócio que compra um pedaço de um negócio com análise margem de segurança ou a de um apostador que surfa nas ondas de preços guiado pelo humor do senhor mercado? Segundo Graham, a resposta para essa pergunta define absolutamente tudo.